show, hein? Você está aí, menino? Voltamos. Deixa a Mônica aparecer novamente. Porque tem alguns tópicos interessantes que a gente queria conversar com vocês. E para a gente não deixar a informação no ar. A Mônica está voltando. Deixa eu botar aqui o nosso tema mais uma vez. Não. Mônica, cadê você? PNF. E verdades. Ok. A Mônica não está entrando, hein? Pronto, fixei o comentário. Foi, a Mônica está aqui. Pronto. Mônica. Ai, toda vez é isso. Oi, pronto. Voltou. Voltei? Voltou, maravilha. Então, o que a gente estava falando em relação à irradiação é que, só revisando, existem estudos eletromiográficos bem interessantes mostrando que quando eu resisto a um padrão, eu espero algo acontecer ou no mesmo lado do corpo ou contralateralmente, quer dizer, a distância, e isso tem que servir para alguma reação funcional. Pronto, maravilha. Uma outra coisa que eu queria conversar, Mônica, porque a gente não podia terminar essa live sem falar sobre isso, é um tema que eu adoro. PNF é sinônimo de diagonal? De novo a mesma história, né? Deixa eu só voltar só um pouquinho. Só um pouquinho? Claro. Só para voltar. Deixa eu ver se minha filha quebra um galho para mim. Pega uma aguinha, papai. Tá. Porque, voltando na história da irradiação, só para finalizar isso. Quando você diz, a gente espera que uma musculatura ou um grupo muscular seja acionado. E aí, para isso, a gente tem todo um preparo, né? E que preparo é esse, né? E aí tem uma frase do Dr. Cabot que é bem legal e que a gente sempre fala, que é o set the patient to win. Então, a gente cria todo um preparo do ambiente terapêutico para que aquela irradiação que a gente está esperando possa ocorrer. Então, exatamente o que você falou, não é simplesmente resistir um lado e esperar para ver o que acontece, não é isso. A gente escolhe exatamente a posição. Então, no exemplo que você deu, coloquei o membro superior apoiado, e se eu quero incentivar o apoio nesse braço, eu sei que se eu usar flexão, abdução, rotação externa do membro superior contralateral, a tendência é eu irradiar para apoio. Isso combina muito, inclusive, com as etapas do controle motor, né? Que tem cadeia cinética fechada antecedendo a aberta. Então, eu acho que vem esse pacote da diagonal e da maca fazendo diagonais como sendo PNF. Né? Então, pergunta assim, como é que eu vou irradiar para um braço flácido? E aí a gente diz, irradiação para um braço flácido jamais é em cadeia cinética aberta para começar. Exatamente. Então, fechei o exemplo que eu dou também, Mônica, que eu acho... Vamos dar um exemplo, um paciente músculo-esquelético, um paciente no pós-operatório de joelho, um paciente no pós-operatório de LCA, que chega para a gente com inibição artrogênica, que não consegue ali recrutar o quadríceps. Então, posso colocar esse paciente deitado numa maca, com o pé apoiado na parede, com cadeia cinética fechada, e usar o membro inferior contralateral
pedindo flexão, abdução, rotação interna com flexão do joelho, resistir, e essa resistência vai, com essa resistência, o paciente vai recrutar o quadríceps comprometido, né? O quadríceps que não tá acordado ali, né? Mas não vai recrutar só o quadríceps. Além do quadríceps, porque ele está com o pé apoiado na parede, ele vai recrutar os plantiflexores, ele vai recrutar os abdutores e extensores do quadril. Então, a gente pensa, de uma forma geral, no apoio da marcha. Olha que bacana. Então, grupos musculares, né? Exatamente. Quando eu penso numa irradiação usando esse exemplo de flexão, abdução, rotação interna com flexão do joelho para irradiar para o membro inferior contralateral, eu já estou pensando na fase de apoio desse paciente na marcha. Olha que bacana. A Ana Paula Fontana, minha amiga, que divide comigo a disciplina de neuro, lá entrou. Beijo, Aninha. Bom demais te ver aqui. Várias pessoas aí, amigas, na live. Felipe Lemos, Hudson. Legal, a Hudson de Brasília. Maravilha. Isso aí, obrigada, então, gente. A pergunta, então, é se PNF é diagonal, né? Exatamente. Vamos falar sobre isso. Vamos. PNF é só diagonal? Aliás, Mônica, explica para o pessoal, por favor, qual é a diferença entre diagonal e padrão. As pessoas não sabem isso. Totalmente diferente. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, que os padrões de facilitação, aliás, eles foram desenvolvidos na última etapa da evolução de PNF, né? Todo o resto foi desenvolvido primeiro e depois os padrões nos últimos anos. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar, que não é algo que foi lá do início, né? E as diagonais... Os padrões vieram depois. Os padrões vieram depois, eu acho que é o que deu mais trabalho, né, no método, para conseguir estudar na biomecânica o ponto exato onde você tem máximo alongamento e máximo encurtamento de grupos musculares que usualmente trabalham juntos, né? Então, as diagonais, elas foram criadas a partir de um estudo biomecânico, neurofisiológico, anatômico, né? Para descobrir que locais no espaço esses grupamentos musculares conseguiriam partir de máximo alongamento, irem para máximo encurtamento e na posição final o seu padrão oposto estar em máximo alongamento. Então isso deu um trabalho gigante, né? Quer dizer, cada diagonal pensando em membro tem dois padrões que são absolutamente antagônicos entre si, né? E aí dentro do pacote todo que a gente falou, padrões estão na parede de procedimentos básicos. Então, estão no mesmo nível de radiação, de mecânica corporal do terapeuta, de sequência de movimentos, né? Então, de novo, a mesma história que a gente falou. Podem ser usados quanto podem não ser usados, dependendo do seu objetivo. Então, tudo é um raciocínio clínico. Se a dificuldade do seu em sentar e levantar, por exemplo, e você está trabalhando já no nível de atividade, provavelmente você não vai usar padrão nenhum. Né? Você pode ter usado algum padrão no preparo no nível estrutural, mas no nível de atividade, você está num movimento que é unidimensional e aí você não precisa usar nenhum padrão, né? Por isso o nome são padrões de facilitação. Isso. Não é isso? Se eu quero usar, por exemplo, facilitar a resposta à carga, eu posso trabalhar a resposta à carga com o paciente sem usar padrão nenhum. Isso a resposta à carga da marcha. É um exemplo. Outra coisa que é importante a gente falar, Mônica, é o seguinte. As pessoas acham que os padrões eles precisam ser usados do começo ao final. Ou seja, em amplitude você vai usar total, um padrão né? de membro superior, você tem que usar do início, posição inicial, até a posição final. Então, a gente quer lembrar aqui a vocês que os padrões podem ser usados no final do movimento, os padrões podem ser usados no meio, os padrões podem mudar o groove, o suco do padrão. A gente pode, por exemplo, usar a sincronização para ênfase e num movimento como esse aqui de flexão, abdução, rotação externa,
com flexão do cotovelo, trabalhar mais a rotação externa e mudar, então, a sincronia do padrão. A gente pode apenas trabalhar no final de flexão, abdução, rotação externa para irradiar para o membro inferior para o membro superior contralateral. Muito Ou seja, usado, os né? padrões podem ser usados exatamente em diferentes amplitudes e não só do começo ao final. E eu costumo dizer nos cursos, Mônica, e você também, porque isso faz parte do conceito, que nós usamos os padrões para 3 objetivos, né? Nós usamos um padrão de PNF para trabalhar o nível estrutural, ou seja, funções corporais. Então, posso usar um padrão pensando em força, pensando em ganho de amplitude de movimento, pensando em coordenação, pensando em resistência, pensando em controle do movimento, ou seja, vários objetivos dentro do nível estrutural, das funções corporais. Segundo objetivo, eu posso usar um padrão pensando numa tarefa, então pensando no nível de atividade, porque os padrões simulam atividades de vida diária. Então, eu posso usar um padrão para facilitar o movimento de levar um copo à boca. Ah, Vicente, mas você pode levar o copo à boca em diversas posições, daqui para cá ou daqui para cá. Sim, claro. Mas eu posso usar um padrão para trabalhar os grupos musculares que são sinérgicos àquela tarefa. Maravilha. E depois e trabalhar dentro do que o paciente precisa, inclusive com a própria caneca, né? E o terceiro motivo, eu posso trabalhar um padrão de PNF para facilitar a irradiação. Então, eu estou com o paciente em pé em apoio unipodal e eu resisto à anteroelevação da pelve com o objetivo de recrutar os abdutores do quadril contralaterais. Então, os padrões de PNF podem ser usados com esses 3 objetivos: para o nível estrutural, para o nível de atividade e para facilitar irradiação. E dentro da sessão, eu posso ou não usar. Vou dar um exemplo. Hoje eu estava atendendo um paciente em casa, um paciente heminegligente, ele até brincou comigo. Ele é hemiparético à esquerda, tem uma heminegligência importante. Eu brinquei com ele, ele brincou comigo e falou assim: ah, professor, eu vou ver sua live hoje. Eu falei, só se você colocar o telefone do lado esquerdo, para ficar olhando para o seu lado esquerdo, para estimular. Então, hoje, eu estava trabalhando com ele função manual e eu usei iniciação rítmica na mão dele para facilitar ele pegar alguma coisa sem padrão nenhum de PNF. Eu trabalhei com ele a transferência de peso em pé sem padrão nenhum de PNF, usando o meu contato manual, usando um pouco de aproximação, de descarga de peso e etc. Então, isso é muito interessante. A gente consegue adaptar o conceito ao paciente, né? E a mesma coisa que a gente falou de resistência. Quando o meu paciente já ganhou força, eu não preciso usar as minhas mãos para oferecer resistência para ele ganhar mais força. Eu posso substituir as minhas mãos por TheraBand, pelo Kinesis, né, um aparelho que oferece uma resistência tridimensional, ou qualquer outro tipo de resistência externa, para uma mola de pilates. Isso é muito interessante. Então, as nossas mãos servem, no começo, para a gente usar os princípios e procedimentos do PNF e usar as técnicas, mas quando o paciente vai melhorando, eu posso substituir as minhas mãos por outras coisas. O paciente ganha força, ganha resistência, e, enfim, dependendo do meu objetivo. Isso aí. Muitas das vezes a gente orienta isso nas atividades domiciliares para mobilização de reservas, né? Então, muito comumente a gente faz isso. Exatamente, né? exatamente. E, uma outra coisa, Mônica, que eu queria deixar claro aqui, que a gente não falou, mas que eu acho bem bacana a gente comentar com as pessoas, como hoje o conceito trabalha com o princípio de alinhamento biomecânico. Porque se a gente precisa oferecer aos nossos pacientes uma boa entrada sensorial, ou seja, que ele, através dos nossos estímulos, qual é a facilitação neuromuscular proprioceptiva? Propriocepção significa artrestesia e sinestesia. Artrestesia, sentido de posição segmentar. Sinestesia, consciência do movimento. Isso é lindo.
Isso é lindo. Então, se eu quero que o meu paciente perceba melhor o corpo dele no espaço, e se eu quero que o meu paciente tenha melhor consciência do movimento, ele tem que ter uma boa entrada sensorial, em todos os sentidos. E aí, pensando na parte proprioceptiva, somatosensitiva, pensando na parte visual, pensando na parte tátil, pensando na parte vestibular, em tudo. Então, para isso, ele precisa de um bom alinhamento biomecânico. Então, quando a gente faz um trabalho com PNF, seja na posição em supino, uma ponte, pré-ponte, ou ajoelhado, semi-ajoelhado, ou em pé, em apoio bipodal, apoio unipodal, é fundamental que a gente tente trabalhar com o melhor alinhamento biomecânico possível. Para que o paciente, para que o córtex do paciente entenda o seguinte: opa, aquela posição eu estou recrutando os grupos musculares que são importantes para que o mapa cortical do paciente trabalhe da melhor maneira para que ele depois possa usar isso numa tarefa. Né? Isso é básico. Porque isso é uma outra coisa, né, Mônica? Às vezes a pessoa faz um padrão de PNF, resiste e a pessoa fica assimétrica, ou a pessoa fica numa posição de alinhamento biomecânico. Isso é o que a gente não quer. Ou então você tenta irradiar e a pessoa sai da posição. Isso é o que a gente não quer. A gente quer um bom alinhamento biomecânico, pensar em mobilidade, pensar na estabilidade de forma harmoniosa, para que essas entradas sensoriais se transformem, cheguem depois em áreas somestéticas primárias, secundárias, que a pessoa melhore o mapa cortical para que ela possa depois aproveitar isso tudo para facilitar o esquema corporal e ter um movimento mais harmonioso. Isso dose, inclusive, a nossa resistência, né? A gente estava conversando sobre isso outro dia, né? Que antes, né, Gnott deu o nome de resistência máxima e a gente acabou mudando esse nome porque dava uma falsa ideia de que era a resistência máxima do terapeuta. A máxima resistência que o terapeuta era capaz de aplicar, e não é isso. Então, é a máxima resistência que o paciente é capaz de receber, atingindo um movimento adequado ou uma estabilidade adequada, dependendo do objetivo traçado pelo seu raciocínio clínico, que pode ser de baixo acionamento, pode ser só para manter uma postura, que pode ser de controle concêntrico ou excêntrico de uma atividade, e aí vai depender do seu objetivo. E a partir daí a gente dosa a quantidade de resistência aplicada, caso resistência seja uma das partes da técnica que você está usando, né? Mas sempre prezando por isso. Quer dizer, o uso o alinhamento biomecânico pode ser o que nos dita o momento de diminuir a resistência ou de aumentar a resistência. Quando você sente que eu vou aumentando a minha resistência e percebo que num determinado momento ele desalinhou, talvez eu tenha passado um pouquinho do limite, eu retrocedo para levá-lo a entender o ponto ideal para atingir aquele objetivo, né? Lógico. Não, e aquela coisa, né, mãe? Às vezes eu ofereço uma resistência e o paciente desalinha. Ou às vezes ele não consegue entender aquela resistência. Então, eu, em vez de aplicar a resistência, eu posso trabalhar com descarga de peso, eu posso trabalhar com aproximação, eu posso trabalhar com ele entender aquela posição no espaço. Então, eu estou usando outros princípios e procedimentos do PNF e não estou usando a resistência. Isso pode. Isso que as pessoas têm que entender. Hoje, com esse paciente negligente, se eu estivesse ele trabalhando com ele com resistência, provavelmente eu não conseguiria. Eu terminei hoje a sessão, ele ficou super feliz, porque ele mora numa cobertura e já tinha um bom tempo que ele não ia para o andar de cima. Então, durante a sessão, esse é um paciente até que o Paulo acompanha comigo em casa. Aliás, Paulo, tá ferrado, viu? Porque ele adorou subir para a cobertura hoje. Então, sábado você vai ter que subir com ele também. Então, você imagina, numa escada em caracol estreita, eu subi com esse emparético negligente, eu e o cuidador, para o andar de cima. Foi super difícil, mas foi super expressivo para ele, né? Porque ele queria revisitar o andar de cima dele, né?
Então, assim, em vez de trabalhar a resistência como fortalecimento, eu trabalhei com ele o subir escada, uma tarefa, pensando em recrutamento muscular e pensando na tarefa de subir escada, né? Que foi super, do ponto de vista comportamental, interessante para ele. E uma coisa, Mônica, que eu estava conversando com o Gustavo Pacheco outro dia na minha live com ele, como o nosso conceito está atualizado em relação à fisioterapia atual, né? Então, por exemplo, considerar a pessoa como um todo do PNF tem tudo a ver com o modelo biopsicossocial. Então, quando nós atendemos um paciente, pensamos nisso, pacientes com dor crônica, pacientes com cinesiofobia, pacientes com crenças e atitudes que não conseguem fazer um determinado movimento. Quando nós ensinamos um paciente que tem dor lombar crônica a amarrar um sapato, por exemplo, com o PNF, mostrando, olha, você pode fletir o seu tronco, você não vai aumentar a sua dor. Quer dizer, isso é muito interessante. A gente ensina o paciente um movimento harmonioso, isso é bem princípio de controle motor e aprendizagem motora, dizendo, olha, você tem condições de fazer isso, acredite que você tem, através do movimento. Isso então, eu brinco com o meu amado sócio, Palmiro Torrieri, que é um dos melhores fisioterapeutas do mundo, na minha opinião, você sabe do amor que eu tenho pelo Palmiro. Eu brinco com ele assim, Palmiro, você ensina um conceito fantástico, que é o Mulligan, que facilita várias coisas com os pacientes com alterações osteoarticulares, mas os seus pacientes depois precisam de controle motor e aprendizagem motora. Então, precisam do PNF para poder enfim, continuar melhor, né? Não se machucar novamente e coisas do gênero, né? Então, assim, é muito bonito quando a gente faz. A gente trabalha com movimento, né? Então, o movimento serve para tudo. Serve para diminuir a dor, serve para trabalhar a funcionalidade, serve... O movimento é vida. Né? É isso aí. É isso aí. Será que as pessoas querem perguntar algumas coisas, Mônica? Vamos ver. Vamos que a gente para daqui uns 5 minutos, porque os mitos e as verdades vão continuar semana que vem com Paulinho e Leandro. Semana que vem com Paulo e Leandro. Então, se a gente já passou do nosso horário aí... Alguém falou aqui, foi quem? O Hudson que está falando? Acho que é o Hudson. Conversar sobre Tai Chi. Ah, legal. Bacana. Vamos conversar sobre isso. Uhum. Para isso, a gente tem vamos falar de Tai Chi, tem que contactar nosso colega Chris Papas, em Vallejo, Califórnia. Tá, eu vi, alguém perguntou se PNF pode ser usado com eletroterapia. Ah, eu não vi isso não. Pode. Uhum, super. Claro, pode ser usado com eletroterapia. PNF pode ser usado junto com neurodinâmica. Uhum, super usado, inclusive, né? PNF pode ser usado junto com uma técnica de terapia manual articular. Pode. Isso é muito interessante. A gente pode combinar o PNF com várias coisas. Isso aí. O que mais, gente, que vocês querem perguntar para a gente? Eu acho vamos finalizar. Olha só, Mônica, são 7h20. A gente finaliza 7h30. Você não tem jeito, né? 10 minutinhos. Tá. E aí a gente utilizar o hands-off com qualidade pode me indicar que um paciente já apresenta um controle motor em evolução? Pode. Bacana pode. Isso. É uma maneira ali, né? É uma maneira de medir. Não, é só que está acabando minha bateria. Igual se a gente pensar que você, de repente, está tentando ensinar a sua filha a andar de bicicleta, né? E você inicialmente segura, enquanto ela pedala, vai ter um momento em que você solta. Ela desequilibrou, você segurou de novo, vai e volta, e aos poucos você vai soltando. É essa a sensação, né?
E o bacana é que com a prática clínica, Exatamente. a gente vai aprendendo a soltar a pessoa suavemente e quando ela se dá conta, ela está sozinha. Isso que é legal, eu acho. Né? Exatamente, exatamente. Tô vendo. Eu Você tá tenho assim, diagonal, eu fico tá? nessa, Eu vou ter você que fica na carregar. outra. Alguém falou para a gente falar sobre PNF, a filosofia do PNF na vida, né? Escreveram isso aqui? Quem Eu foi que não falou li, não. isso? Aí? É? Esse é para você. Foi. Esse é para Estou vendo você, aqui. porque outro dia Quem foi? eu fiz uma live com a Fátima sobre isso. Então agora é o seu momento de falar disso. Foi. Professora Mônica, querida. Gente, eu vou fazer uma live com o Edmur agora em julho. Eu acho que Isso aí. eu Convido o pessoal. a todos. A minha live com ele vai ser sobre neurociência, filosofia, felicidade. Tem que ter e 2 abordagem horas, positiva. hein? Então, quem me conhece, quem já. Eu acho que vai passar de 3 horas. Quem me conhece sabe que eu sou um amante da filosofia, que eu estudo filosofia, enfim, e que eu sou um amante da neurociência. Então, nessa live, a gente vai conversar sobre as conexões cerebrais relacionadas à felicidade, o que isso tem a ver com filosofia, desde os filósofos pré-socráticos até os filósofos atuais. É lógico que vai ser uma pincelada. E como entra a abordagem positiva nisso tudo. Então, assim, será que a gente pode treinar o nosso cérebro para ser feliz? E aí, vocês vão ver o que a gente vai falar, porque vai ser... Que dia que é a live? Que dia que é a live? Fantástico, que eu adoro. Tá. Vai ser dia 16 de julho. Você anuncia aí que a gente não vai perder. 16 de julho, 9h30. 9h30 da noite, todo mundo com uma taça de vinho na mão. É importante. Pra todo mundo viajar, tá? Porque eu vou conversar, eu vou falar sobre áreas corticais relacionadas a prazer, a bem-estar e a felicidade, a diferença entre prazer e felicidade, segundo a neurociência, a diferença entre prazer e felicidade, segundo a filosofia, o que o positive approach do PNF, a abordagem positiva, traz para a gente em relação a isso na nossa vida, em relação à vida dos pacientes. E acho que vai ser bem legal. Como estimular o nosso cérebro para a gente se tornar, para a gente ficar mais feliz e tornar as pessoas mais felizes. Porque, eu não sei se você pensa assim, irmã, mas um dos nossos objetivos na fisioterapia é ressignificar a vida das pessoas, né? E quando a gente pensa nisso, quantas e quantas pessoas chegam para a gente esperando, sem vontade mais de viver, sem esperança, sem capacidade de lutar. E a gente começa a mostrar para as pessoas, através da abordagem positiva do PNF, que a vida tem sentido, que ressignificar as coisas torna a vida mais apaixonante ainda. Então, o Cabas dizia isso, né? Todo ser humano tem potencial inexplorável dentro de si. E a gente ensina isso para as pessoas com o PNF. E a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente procura se reinventar todos os dias. Eu vou brincar, eu vou fazer umas brincadeiras na live de alguns testes com as pessoas, mas, assim, uma das coisas que mais o nosso cérebro ama é a curiosidade. Ou seja, ser curioso faz bem para o nosso cérebro. Deixa a gente mais feliz. Ativa mais o nosso córtex pré-frontal esquerdo. Porque quando você fica curioso em aprender mais, em buscar mais, a se desafiar mais em todos os sentidos, isso é um desafio para o nosso cérebro. O nosso cérebro gosta de desafio. E os nossos pacientes, por mais comprometidos que eles sejam, os nossos pacientes gostam de desafios também. E o nosso papel é ter entender qual é a linha ali entre desafiar o paciente para que ele se torne motivado e não desafiar para que ele não se torne frustrado. Isso é muito interessante. Porque se você desafia demais,
O que Certo, você falou eu penso da frase que o set the patient to win. Você tem que mostrar, dar um desafio para que ele vença aquela tarefa, isso aquele aí. objetivo e se sinta mais motivado. Isso, ele ativa várias regiões do encéfalo relacionadas a Recompensa. prazer e depois que podem se tornar hábitos e ele vai querer buscar isso na terapia com você o tempo todo. Mas se você desafia demais, ele Uhum, pode se frustrar naquele momento, com isso certeza. pode inibir o controle motor dele. Então, isso é um estudo lindo do cérebro. Isso é PNF puro. Na PNF veia. Na na, veia. na, na essência do negócio. Na veia. Na veia. Gente, mais alguma pergunta? Acho melhor Senão a eu vou gente ficar falando aqui a parar. noite toda. Num outro. Tá. Vamos só dar um recado para a galera, Mônica. A Que agora escola. em julho a gente vai lançar Uhum, a Escola Brasileira de PNF. Tá? Então, lembrando que semana que vem, na quinta que vem, tem a live do Leandro e do Paulo, a continuação, Mitos e Verdades em PNF. E em julho, isso, semana que vem, a gente vai anunciar a isso aí. data da abertura da escola. E vai ser em julho, a gente vai fazer um lançamento remoto, né, virtual, que vai convidar todos vocês. E as pessoas que se cadastrarem na escola vão ter a oportunidade de acessar o site e a gente vai explicar lá o que tem no nosso site. Nós já colocamos lá no nosso site os padrões de PNF feitos pelos instrutores, as técnicas, a agenda dos cursos, tudo direitinho. E, enfim, vai ser bem bacana a abertura da Escola Brasileira de PNF. Sigam a nossa escola aí no Instagram, Escola Brasileira de PNF, e sigam o meu canal no YouTube, José Vicente Martins. Lá estou colocando algumas coisas de PNF. É isso aí. Obrigada a todo mundo que participou. E a gente volta, tá? Beijo. Isso, gente. Um beijo para todos vocês aí. Um beijo, Renato. Saudade Um beijo, de todo Dani, mundo. Belinha, Fernandinha, todo mundo que está assistindo a gente. Saudade de abraçar todos pessoalmente e de irradiar a nossa energia aí. Tá bom? Beijo, galera. Salve aí. Approach na veia. Tchau. Tchau, tchau.